Olá, meu nome é Maicon e hoje eu venho aqui falar sobre um livro que eu terminei de ler recentemente, que é o Elizabeth I, uma biografia. Como o próprio título do livro já diz, esse livro trata da vida da Rainha Elizabeth I, que foi a rainha que governou a Inglaterra durante o período chamado de período elizabetano, justamente, no século XVI. Ela governou de 1558 até 1603, que foi o dia da morte dela. Mas eu pretendo falar sobre esse livro do ponto de vista historiográfico. Então, como esse livro não foi escrito por uma historiadora, e sim por uma jornalista, eu inevitavelmente vou ter que apontar alguns erros e alguns equívocos cometidos pela Lisa Hilton ao longo do texto dela. Uma vez que eu já li e estudei sobre os métodos básicos de historiografia lá no primeiro período da faculdade, e sobre a abordagem historiográfica e o tratamento de um texto histórico, eu preciso chamar a atenção para alguns pecados cometidos pela Lisa Hilton, e alguns até bastante pesados. Por conta de esse livro conter alguns equívocos quando ele é lido sob a ótica historiográfica, ou seja, da escrita da história acadêmica, é que eu vou primeiro apontar esses erros, para só depois dizer por quais motivos eu vou usar esse livro como base para a série de vídeos que eu vou produzir aqui para o canal, tratando do período elizabetano e da Inglaterra do século XVI como um todo, assim como os costumes do século XVI, para só futuramente ligar toda essa historicidade às obras de Shakespeare, uma vez que esse é o período e o tema no qual eu pretendo me especializar já através do meu TCC da faculdade. De início, já é importante dizer que a Lisa Hilton comete muitos anacronismos ao longo do texto dela, ou seja, ela trata o século XVI e julga ele a partir de valores contemporâneos, do presente, como se os indivíduos do século XVI fossem obrigados a aderir a valores muito posteriores a eles. Para começar com um exemplo, no capítulo 21, especificamente na página 275, quando a Lisa Hilton vai falar das cartas que Elizabeth trocava com o seu favorito, o Robert Dudley, ou Conde de Leicester, a autora diz que a carta que Elizabeth enviou para o Conde de Leicester foi ao mesmo tempo histérica e hipócrita. Ou quando ela diz, um pouco mais adiante nessa mesma página, que depois o Duque de Leicester, ou seja, o Robert Dudley, acabou tendo permissão para manter o título inútil dele. Esse tipo de opinião totalmente dispensável e desnecessária emitida pela Lisa Hilton faz com que a gente constantemente, ao longo da leitura, se pergunte se a Lisa Hilton admirava a Rainha Elizabeth I como uma personagem histórica importante da época dela ou se sentia raiva dela. E é o tipo de questionamento que o leitor não deve fazer, ele não deve ter oportunidade de fazer esse tipo de questionamento enquanto está lendo uma obra biográfica de uma personagem histórica, já que o objetivo deveria ser fazer uma análise da conjuntura, de toda a conjuntura, e se perguntar: tal coisa foi feita para quê? Por quem? E a quais interesses atendia? A exaltação de personagens históricas, e sobretudo as personagens políticas, era uma metodologia clássica seguida pela escola metódica do século XIX, com historiadores como Leopold von Ranke, que contribuíram muito e tiveram grande importância para a historiografia ser como ela é hoje. Mas a metodologia dessa escola já foi em grande parte superada com a fundação da Revista dos Análises, em 1929. E aqui eu recomendo a leitura do livro A Escola dos Análises, a Revolução Francesa da Historiografia, de 1929 até 1989, do historiador Peter Burke, para quem quiser entender melhor sobre essa mudança no método de se produzir história. Além disso que eu falei anteriormente, é notável ao longo do livro que, por várias vezes, a Lisa Hilton termina um capítulo de maneira misteriosa, para só no próximo capítulo, no início, geralmente, desse próximo capítulo, desvendar esse mistério. Essa metodologia seguida por ela acaba deixando o leitor com a sensação de que ele está lendo uma trama de novela ou um drama familiar. E eu percebi que várias vezes ela nem mesmo esclarece esses mistérios deixados no fim do capítulo, o que acaba deixando vários questionamentos em aberto. A autora é dominada por constantes juízos de valor, quando, por exemplo, ela vai falar do John Knox, que era uma figura protestante da época, no capítulo 8, especificamente na página 133. E diz que o John Knox criticava muito o governo feminino de Elizabeth, mas que de forma alguma as ideias do John Knox representavam a época. E aí eu me pergunto, como que um escritor tão importante de sua época não representava pelo menos uma parte do pensamento daquele período? Protestantes que seguiam o John Knox, ou seguidores, leitores das ideias dele, provavelmente concordavam com o que ele pensava, ou pelo menos concordavam em parte com o que ele pensava acerca do gênero e da governança de Elizabeth. E a Lisa Hilton chega a observar no livro que
a Elizabeth constantemente sofria pressão interna e externa para que se casasse logo, e isso desde o início do reinado dela, quando ela foi coroada, em janeiro de 1559. E o próprio conselho dela pressionava ela. E em grande parte, essa pressão que ela sofria para se casar vinha da necessidade de se garantir a sucessão do trono inglês, através de um filho. Mas não era só por isso, mas também porque acreditavam que ela precisava de um homem ao lado dela para poder governar com maior firmeza e seriedade, por ser uma mulher. No capítulo 25, página 315, quando a Lisa Hilton vai falar sobre as relações entre Inglaterra e Império Otomano, o Império Otomano de então ainda sob o governo do sultão Murad III, a Lisa Hilton diz que o sultão se mostrou impressionado com os feitos da Inglaterra, ainda mais considerando que a ilha era governada por uma mulher. E isso tem duas leituras. Ou ele admitiu que por ser um reino governado por uma mulher, era por isso que a Inglaterra tinha grandes feitos, ou ele se surpreendeu que a ilha tivesse realizado grandes feitos, mesmo sendo governada por uma mulher. Mesmo tendo como governante uma mulher. Adiante, nessa mesma página, a autora dá a entender que a leitura correta seria a primeira. Mas ainda assim, eu achei que esse duplo sentido na interpretação dá a entender que essa época, o século XVI, ainda tinha certas dúvidas quanto a uma mulher governar um reino inteiro sozinha, sem nem mesmo ter um marido, nem que seja só para ocupar o título de rei, como Mary Tudor teve Filipe da Espanha, que tinha poderes extremamente limitados na Inglaterra, mas que por ser casado com uma rainha inglesa, ou seja, Mary Tudor, unia os dois reinos, tanto da Inglaterra quanto da Espanha, e atendia a essa convenção da época, que era o matrimônio, e que atendia a tantas funções simbólicas quanto políticas. Uma outra passagem bastante parcial do livro se encontra no capítulo 7, página 118, quando está sendo retratada a situação da princesa, da então ainda princesa Elizabeth I, Elizabeth, durante o reinado da sua meia-irmã, a Mary Tudor, meia-irmã católica. Para vocês terem noção, eu cheguei a riscar com um lápis, fazendo um X na expressão usada pela Lisa Hilton, quando ela diz que, após ser convidada a comparecer à corte, a princesa Elizabeth recusou de forma arrogante o convite da meia-irmã, Mary Tudor. Ela usou essa expressão para poder julgar as circunstâncias sob as quais Elizabeth recusou comparecer à corte, que, entre outras, era a circunstância em que Elizabeth era acusada de um complô contra a rainha, e a rainha queria considerar ela culpada. Mas o cunhado de Elizabeth, o marido de Maria, Filipe da Espanha, insistiu com a esposa que Elizabeth fosse isentada das acusações. E acatando ao pedido de Filipe, Maria chamou Elizabeth à corte, e que foi um pedido que ela recusou, um convite que ela recusou. Diante disso é que talvez a Lisa Hilton tenha se sentido no direito de usar essa expressão. De forma arrogante, Elizabeth recusou o convite de comparecer à corte. Uma expressão absolutamente desnecessária, para dizer o mínimo. E um déficit que eu notei no livro foi a escassa referência aos já consagrados dramaturgos da época, como Shakespeare, Ben Jonson e Marlowe. Mais para o fim do livro, a autora tenta fazer relações e ligações com a pessoa Elizabeth, a pessoa de Elizabeth, e a governança dela com as peças de Shakespeare, assim como o massacre do dia de São Bartolomeu retratado nas peças de Marlowe, entre outras poucas coisas. E na minha opinião, essas referências e essas menções aos dramaturgos da época, feitas pela Lisa Hilton, foram poucas, podendo ter sido dedicado um capítulo inteiro só a isso. Eu senti falta de um esclarecimento, por exemplo, da peça de Shakespeare, O Mercador de Veneza, e a possível inspiração para ela, que foi o Dr. Rodrigo Lopes, um médico judeu acusado pelo Conde de Essex de traição, de tentar envenenar a rainha. Outro tema pouco desenvolvido no livro é o tema da Invencível Armada, que com certeza poderia ter sido abordado com maior profundidade. Existem muitas outras críticas desse tipo para serem feitas a respeito desse livro, até mesmo a respeito do próprio Conde de Essex, que era o enteado do Robert Dudley, e que por vários momentos é alvo da autora com as qualificações dadas por ela, qualificações pessoais inclusive, dadas por ela às atitudes dele, quando ela fala disso mais pro fim do livro. Mas eu tentei compartilhar aqui pelo menos algumas, que para mim foram as principais. Mas vamos falar agora do porquê. Diante de tantos equívocos e opiniões parciais, eu ainda considero esse livro suficientemente relevante e significativo e bom para servir como base da bibliografia que eu vou seguir para a série de livros que eu vou de vídeos que eu vou produzir aqui para o canal sobre o período elizabetano. Vamos do início. Esse livro segue a seguinte linha interpretativa.
Ao enxergar a Rainha Elizabeth I como um príncipe renascentista, a Lisa Hilton mostra uma maneira de ver como ela pôs esse estilo de governança em prática. E como foi esse príncipe renascentista na prática. Ela fala disso já no capítulo 1, página 31. E ao falar desse conceito de príncipe renascentista, a autora faz constantes analogias, constantes idas e vindas à obra de Maquiavel, principalmente O Príncipe, para poder embasar o argumento dela que defende a Rainha Elizabeth I como sendo esse príncipe do Renascimento, esse príncipe clássico. E eu achei essa linha interpretativa, assim como os argumentos que ela usa, que a autora usa para essa linha interpretativa, bastante sólidos, bastante convincentes. E além das obras de Maquiavel, é citado também o chamado livro-espelho do século XVI, que é o livro O Cortesão, de Baldassare Castiglione, que é realmente um clássico essencial para entender os costumes das diversas cortes do século XVI, os costumes mais valorizados nessas cortes. Citando bastante esses dois autores, a Lisa Hilton faz com que as análises dela fiquem mais encorpadas. E também oferece ao leitor uma fonte de aprofundamento, de forma que se nós lermos esses dois autores e as suas obras principais, nós saímos desse livro da Lisa Hilton com uma compreensão muito mais ampla. Nas partes sobre o aspecto renascentista e humanista da época, a Lisa Hilton cita bastante o Eugênio Garim, que é um historiador italiano essencial e importantíssimo para os estudos em humanismo e renascimento. Eu achei as análises que ela faz em relação aos quadros pintados da época, aos quadros de Elizabeth pintados da época, muito boa. Eu achei que o estudo em torno da reputação de rainha virgem, feito pela Lisa Hilton, é bastante sólido também, já que ela fala disso em diversos capítulos, como no de número 12, por exemplo. E ela deixa claro que não necessariamente Elizabeth se privou de toda e qualquer experiência sexual na vida dela, mas que a recusa ao matrimônio e à maternidade ajudaram nessa construção da reputação de rainha virgem, casada com a sua própria nação e fiel ao seu próprio povo. Eu achei interessantíssima a análise feita pela Lisa Hilton sobre o eruditismo de Elizabeth e as possíveis origens dele, buscando na história inglesa e na história familiar de Elizabeth. Assim como o estudo feito sobre a religião de Ana Bolena, mãe de Elizabeth, e a religião da própria Elizabeth, buscando também embasamento e possíveis influências na própria tradição das rainhas inglesas que as antecederam. Eu acho que as suposições feitas pela Lisa Hilton sobre esse tema são bastante plausíveis, bastante embasadas. A análise da reputação de bastarda que Elizabeth carregou provavelmente por toda a vida e que vários inimigos usaram disso como ferramenta de ataque a ela. Eu achei também que a autora se aproximou bastante no tema da Mary Stuart, prima de Elizabeth, e nos complôs que ela provavelmente esteve envolvida na época, assim como a família dos Guise na França. Ela realmente dissertou bastante sobre esse tema, principalmente a partir do capítulo 13 em diante. E 6. Houve também várias páginas dedicadas à questão do Conde de Essex no final da década de 1580 e ao longo de toda a década seguinte, de 1590. Conde de Essex, que era o enteado do então falecido Robert Dudley, o favorito de Elizabeth. Todos esses mais de 6 pontos fortes e positivos que eu acabei de citar deixam o livro bastante rebuscado, na minha opinião. O que me fez pensar que os pontos essenciais, os aspectos essenciais da época foram retratados de maneira bastante embasada pela Lisa Hilton nesse livro. De maneira bastante detalhada, pelo menos esses pontos essenciais. À parte, claro, os equívocos que eu mencionei no início do vídeo. Fazendo com que eu considerasse esse livro pelo menos suficiente para o início dos meus estudos nessa área, como pelo menos uma base inicial. Afinal, eu acho que grande parte dos equívocos da Lisa Hilton, que ela cometeu nesse livro, podem ser minimamente relevados, já que ela não é uma historiadora. Ela é uma jornalista inglesa, que assim como Laurentino Gomes aqui no Brasil, contribui para a disseminação da história fora da academia, ainda que contendo essas adjetivações graves. Mas como esse vídeo tem o intuito de tratar esse livro sob a perspectiva historiográfica, é preciso classificar esses erros cometidos pela Lisa Hilton como erros de abordagem histórica. É claro que existem muitos outros pontos negativos e positivos nesse livro, mas eu tentei retratar e compartilhar aqui aqueles que, para mim, foram os principais, os mais evidentes e indispensáveis. E é claro que uma única fonte não é e nunca será o suficiente. É preciso sempre buscar beber da fonte de outros autores, e é o que eu pretendo fazer. Por fim, um muito obrigado para quem assistiu até aqui. O primeiro vídeo falando sobre o período elisabetano e sobre a pessoa de Elizabeth vai sair em breve. Antes de lançar o primeiro vídeo sobre esse tema, eu precisava fazer esse aqui,
para poder dar alguns esclarecimentos e fazer algumas observações importantes. Mas até lá, você pode assistir ao meu último vídeo, no qual eu falo sobre criticar grandes autores. Eu vou deixar aqui em cima. Até a próxima.